Taesa ou Snell 11? Quem coloca mais dinheiro no seu bolso? De um lado, a gigante elétrica com centenas de milhares de investidores. Do outro, um fundo de energia limpa que dobrou de tamanho em um ano e custa menos de R$10. Nesse vídeo eu comparei dividendos, preço, imposto e rentabilidade. Por isso, fica até o final desse vídeo que o resultado vai te surpreender. E já comenta aí, quem vence essa batalha na sua opinião? E já vamos começar com o item que vocês mais gostam, que é os dividendos pagos por esses ativos. Para a gente nivelar esses dividendos, vamos utilizar como referência o preço também do ativo, por isso vamos olhar o dividend yield, que nada mais é do que os dividendos pagos no decorrer de um ano, divididos pelo preço atual desse ativo. No caso da Taesa, estou utilizando como base o ticker TAE11, que é o ticker de maior liquidez diária, e nós observamos que nos últimos 12 meses a empresa pagou 7,73%, que é basicamente o dividendo pago em 2025, visto que eu estou gravando no início de 2026. Já em 2024 pagou um pouco mais, 10,75%, e 2023 7,59%. Nos anos anteriores teve uma crescente bem expressiva, mas não necessariamente o dividendo cresceu, pode ser que o preço da ação caiu e aí aumentou o dividend yield. A gente teríamos que analisar isso de uma forma mais criteriosa. E agora vamos verificar o ativo Snell 11. O Snell 11, nós temos o primeiro dado cheio, que é 2024, 2023 não pegou um ano cheio para o Snell 11. 2024 o fundo pagou um dividend yield bem interessante de 13,53% e 2025 de 13,96%. Já 2026 fez um único pagamento, por isso que aparece um dividend yield bem pequenininho. Se a gente pega dos últimos 12 meses, o dividend yield ainda está maior do que de 2025, levemente maior. Então pode ser que no decorrer de 2026 os dividendos pagos pelo Snell 11 seja maior do que em 2025. Claro que não é assim o ideal da gente analisar, precisa investigar o relatório gerencial e entender o porquê desse aumento, que eu só estou comentando em relação à tendência de alta nesse dividendo através desse gráfico. Então, considerando o fechamento de 2024 e 2025, o ativo ele pagou na média aí uns 13,75%, enquanto o ativo Taesa teve um pagamento de 10,75% e 7,73%, dando uma média de 9,2% aproximadamente. Então veja, nesse primeiro item, o Snell 11 ele sai muito na frente, os dividendos pagos, né? O dividend yield pago pelo Snell 11 ele é muito maior, muito superior ao da Taesa. E aqui eu já quero deixar duas observações sobre esse comparativo. O primeiro deles é que a Taesa ela é uma ação negociada em bolsa. Já o Snell 11 ele é classificado como um fundo imobiliário. Então nós temos essa diferença entre esses dois ativos. Outro ponto relevante é que o Snell 11 ele vai receber os seus rendimentos e vai repassar isso para os cotistas, enquanto a empresa Taesa ela pode reter uma parcela expressiva desses rendimentos que ela está recebendo através das suas linhas de distribuição e remunerar o acionista com uma parte dessa remuneração através de um indicador que nós podemos quantificar isso, que é o payout, que mede a porcentagem do lucro líquido que é distribuído na forma de dividendos. E justamente por isso nós não podemos olhar um único indicador na hora de analisar uma empresa. Inclusive sobre esse aspecto de colocar o dinheiro no bolso, é interessante a gente olhar a rentabilidade do ativo. Só que antes da gente olhar a rentabilidade desses dois ativos, vamos verificar quais são os preços que são negociados em bolsa. A Unity da Taesa ela é negociada a R$ 41,51. Já a ação ordinária está em 13,71, terminação 3, e a terminação 4, que é a preferencial, está em 13,89. Por outro lado, o Snell 11 ele é negociado em 8,54 centavos, ou seja, é um fundo que é negociado abaixo de R$10. Claro, por mais que Snell 11 é negociado a um preço muito baixo, a Taesa nas suas ações ordinárias e preferencial também está na faixa de R$10, obviamente um pouco mais caro do que 8, e as Unities está na faixa de R$40. É um preço significativamente maior e ao mesmo tempo relativamente barato. O interessante é que muitos investidores eles gostam desses fundos, dessas ações, fundos imobiliários na base 10, que são aqueles produtos que são negociados próximo de R$10. Porque muita gente está começando a investir e não ganha muitos rendimentos mensais, porque tem pouco dinheiro. E naturalmente vai receber poucos rendimentos mensais. E essa pessoa com pouco rendimento que ela consegue receber, às vezes recebe R$10, 20, R$30 no mês, ela já consegue comprar mais uma cota, duas cotas, três cotas. Então esses produtos que estão na base 10 muitas vezes chamam a atenção dos investidores de modo geral, especialmente quem está começando a investir. Por isso que nesse sentido do preço, a gente pode dar um ponto para o Snell 11, mas
ficaria basicamente empatado os dois ativos porque não são valores muito discrepantes. Já o terceiro item que nós vamos avaliar, que é o imposto, ambos os ativos eles possuem isenção para a maioria dos investidores no recebimento desses proventos. A ação, ela paga o dividendo, que para a maioria dos investidores será isento. Eu digo a maioria porque a depender do volume que você recebe, se você recebe um volume muito alto em dividendos, você pode ser tributado na hora de receber esses valores. Já o fundo imobiliário, ele paga rendimentos mensais. Esse rendimento ele também é isento. Então os dois ativos, eles possuem isenção no pagamento dos dividendos para você, investidor pessoa física. E por fim, vamos verificar a rentabilidade do ativo, que vai levar em consideração não somente os rendimentos recebidos, mas também a oscilação do preço desse ativo. Porque veja bem, quanto de dinheiro no total que você ganhou? Você ganha dinheiro através da valorização do ativo, que é a oscilação de preço, a volatilidade que nós dizemos, mais os rendimentos recebidos. Então uma ação que saiu de R$100 e foi parar em 110, você ganhou R$10 de valorização. Se ela pagou mais R$5 em dividendo no decorrer desse período, você ganhou 10 mais 5, então você ganhou R$15. É isso que nós vamos verificar agora através da rentabilidade. Então veja, essa linha de cima que está aparecendo no gráfico, ele é o ativo SNEL 11, né, que está aparecendo aqui. Já a Taesa, né, o ticker TAE 11, é o vermelho que está embaixo. Então a gente observa que os dois ativos eles tiveram uma grande diferença logo aqui nesse período, né, 2024, ali no mês 3 aproximadamente. Depois eles caminharam espaçado aqui, os dois tendendo numa tendência de alta. E o ativo Taesa valorizou muito nesse período de 2025, né, o mês 8 aqui aproximadamente, até o finalzinho de 2025, chegando até superar o SNEL 11. E se a gente leva ali então desde a criação do SNEL 11 até agora, a última data que nós temos aqui de cotação, nós observamos que o SNEL 11 ele possui uma rentabilidade maior, que é superior a 43% contra 35% da Taesa. Por esse gráfico nós observamos também que a volatilidade do SNEL 11 ela é muito menor. O SNEL 11 ele começou com uma volatilidade extremamente alta, que teve provavelmente um grande volume de compra no ativo, depois regularizou e depois o ativo ele já seguiu uma volatilidade muito baixa, né? A gente observa que é basicamente uma linha reta aqui, ela tem alguns rabiscos. Já a Taesa possui uma volatilidade muito maior. E por isso que a gente fala que geralmente os fundos imobiliários eles são o primeiro passo ali do investidor na renda variável, porque por mais que esse ativo ele oscila, né, os ativos de fundos imobiliários eles oscilam, eles tendem a ter uma volatilidade menor do que as ações. E com essa rentabilidade, o ativo SNEL 11 ele leva mais um ponto em cima da Taesa. Por essa batalha com esses 4 itens analisados, o SNEL 11 saiu na frente no item 1, que foram os dividendos, e também no retorno total, que é a rentabilidade. Já o preço, o imposto, fica meio que empatado ali entre os dois ativos. E por isso que o SNEL 11 é o grande vencedor dessa nossa batalha. Vale destacar que esse vídeo ele não é uma recomendação de compra. Até mesmo que essa análise que eu fiz, ela é muito superficial. Por isso, encare esse vídeo como algo educativo para você conhecer esses ativos. Talvez você nunca tenha ouvido falar, que assim, se você achou interessante alguns desses ativos, você pode estar estudando mais por conta para saber se faz sentido você inserir na sua carteira de investimentos ou não. E comenta aí se você gostou desse tipo de vídeo, que aí eu posso estar fazendo mais vídeos como esse.